Nosso programa está de volta, nossas linhas estão abertas para sua ligação, 0 operadora 11 3337 5886. A gente vai falar agora sobre o lifting efeito Cinderela. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciana Coral Fernandes, que é fisioterapeuta dermatofuncional e vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaqueline. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente, obrigado pelo convite. A primeira pergunta é exatamente o que é esse lifting Cinderela? Bom, o lifting, ele vai levantar o seu rosto, né? Cinderela, porque vai te deixar bonita tanto para uma festa quanto para o decorrer qualquer evento que você tenha, você vai ter esse efeito quando eu fizer a aplicação desse tratamento. Mas ele não é só o efeito Cinderela, ele não acaba à meia-noite, então ele perdura por mais tempo, devido ao tratamento e às sessões que a gente vai fazer. Na verdade, ele promove uma retração do colágeno, então uma das dificuldades na medicina, na parte estética, é combater a flacidez da pele. Então, assim, nós vamos perdendo colágeno e com a perda do colágeno você tem uma perda do contorno facial, que é o que mais incomoda. Às vezes não tem plástica que vai fazer o remodelamento. Então, esse é um procedimento que não vai usar de corte, você não vai precisar ficar internado para um procedimento cirúrgico. Pode ser feito a qualquer momento, dura 20 minutos no máximo e não impede você do convívio social. Então, esse efeito ele vai deixar você com a pele muito mais bonita para qualquer Doutora, evento. as pessoas às vezes falam que no inverno é melhor fazer esses tratamentos do que no verão. Tudo bem que a gente está no inverno, Sim. mas esse tratamento propriamente pode ser feito no verão também? Ele pode ser feito a qualquer época, em qualquer tipo de pele. Desde que tenha já o problema da indicação para isso, exatamente, mas em qualquer época. Cada vez mais novas, as mulheres, principalmente já, alguns homens querem fazer os tratamentos. Você falou desde que tenha indicação. Então, a partir de qual idade as pessoas costumam fazer? Para quem é indicado esse lifting? Vou falar a partir dos 25 anos, quando a gente começa o envelhecimento. Se você quer prevenir ou talvez ficar livre de uma cirurgia plástica, você já pode fazer como preventivo. Então, a partir dos 30 anos, eu indicaria para fazer conforme você for perdendo o contorno facial. Se você já passou dessa idade e começou os sulcos nasogenianos, né, que o famoso bigode chinês, as ruguinhas ao redor da área dos olhos, você já pode fazer esse procedimento, por exemplo, vai te impedir de um preenchimento. Porque ele acontece é um preenchedor natural, é seu organismo que vai responder, é um cosmético que vem de dentro para fora. Não se aplica um colágeno específico? Não, é o seu colágeno que vai o meu colágeno funcionar. Exatamente. Então eu posso prorrogar ou talvez você fique livre de fazer um preenchimento. Fantástico isso. É muito interessante. Tem algumas fotos que a gente vai mostrar, eu vou pedir para a doutora falar sobre essas fotos, mas eu acho que uma pergunta importante também de esclarecimento é qual é o profissional que pode aplicar essa técnica? Então, como é uma técnica, ela não é invasiva, ela pode ser aplicada por fisioterapeutas e também por esteticistas. Uma pessoa, lógico, tem que ter o estudo, saber por que está aplicando, como é aplicado e o que está acontecendo dentro do organismo. É muito importante. A gente tem uma foto ali, né, doutora? Então, nessa foto, aqui eu estou indicando o que melhora. Então, realmente são as regiões onde a gente tem as mímicas faciais, elas acabam fazendo com que nós tenhamos esses vincos. Então, o vinco aqui nasogeniano, ele acaba, muita gente recorre ao preenchedor, como eu falei para você, preenchedor de colágeno que é cosmético. Aqui você vai ter um preenchimento de dentro para fora. Então, ele impede que você tenha, por exemplo, a formação dessa ruga, mas é uma ruga da mímica, né? Vamos suavizar. Tá. Na área dos olhos também, para bolsas, melhora muito, porque aumenta a circulação sanguínea, então você tem um aporte de nutrientes maior, aumenta a oxigenação do tecido. Eu vou renovar a sua pele sem o uso de um cosmético químico. É seu o processo. Então, também depende muito da sua nutrição. De como o corpo vai reagir, exatamente. de como você se alimenta, tudo isso é levado em consideração, né? Sim, é muito, e principalmente a hidratação. Água. Água, muita água. Aqui, nesse outro, por exemplo, aqui é o efeito tardio, né? A gente pode ter o efeito Cinderela, mas seria o efeito tardio de um processo após 6 meses. Então, a gente percebe que é uma pele mais madura. Olha como diferencia até aqui embaixo. Muito. Ele é perfeito. É um tratamento perfeito principalmente para essa também. região. Isso que eu ia perguntar. Aqui embaixo ele foi feito também. Aqui pescoço e colo. Fantástico. Onde eu posso fazer?
Ele é indicado no corpo todo, onde tem a flacidez tissular, a flacidez da pele, não a muscular. Ele pode ser indicado para qualquer tipo assim. Aqui. Olha, eu tô vendo abdômen, embaixo do braço também. Exatamente, aqui cirurgia, pós-parto, para voltar, a barriga louca. Porque as pessoas louca. reclamam muito que, por mais que a pessoa volte pro corpo, a flacidez continua depois de ter bebê, né? Pode ser aplicado no seio também. Ai, que bacana. Onde tiver a flacidez da pele, ele é indicado, mas o foco dele e os melhores resultados a gente tem notado nessa região, pescoço e colo. Aquela foto que eu tô vendo ali, por exemplo, eu preciso te fazer essa pergunta. São aliados vários tratamentos para ter esse efeito ou a gente está falando só do lifting? Só estamos falando de radiofrequência. E dá tudo isso de efeito? São fotos de estudo científico com a radiofrequência apenas. Fantástico. Pode melhorar mais se você fizer associado a outras tecnologias. Pode associar a carboxiterapia, a hidratação também de fora para dentro, um bom cosmético também ajuda. Um tratamento com esteticista em cabine. Nós, no Espaço Coral, nós atendemos, fazemos a radiofrequência, mas associamos outros tratamentos. Mas essa foto é só de radiofrequência. Fantástico. Que é a tecnologia. Tem contraindicação? Nenhuma. Tá? Se a pessoa é muito sensível à temperatura, ela seria contraindicado, mas pela sensibilidade. Se ela tem alguma patologia... É particular, né? Não por exatamente, porque é calor. Então, não dói, é indolor, não invasivo. Não dói? Não dói. Daqui a pouco a gente vai ver demonstração. Eu sei que o pessoal em casa está curioso, as meninas também estão curiosas. Outra coisa que eu queria entender daqui a pouco a gente vai ver exatamente como funciona a sessão, mas você mostrou pra gente aonde funciona bem e muitas pessoas têm linhas de expressão, às vezes muito jovens, até com seus 25 anos, por exemplo, já tem linhas de expressão muito fortes. Tem gente que tem na testa, o bigode chinês e assim por diante. Auxilia também nesse processo? Sim, com certeza. Como a linha de expressão, ela vem pela mímica facial. Então, não tira a sua característica. Se é uma pessoa muito alegre, com certeza vai ter algo. Se é muito brava, você vai ter aqui nessa região. Então, ele ameniza e também, como eu falei, é preventivo. Até um passo antes, né? Da ruga, por exemplo, exatamente. É ótimo, porque você acaba evitando, talvez, essa ruga. Então, você pode, é um procedimento que você pode fazer, eu sempre comento com as minhas clientes, que é para a vida toda. Pode ir fazendo sempre. Vamos ver como é que funciona então, doutora? A gente está ali já com uma maca, um espaço preparado para a doutora mostrar para a gente. A gente também está com a modelo. Como é o nome dela? Pode entrar, fica à vontade, doutora. Como é o nome da nossa modelo? Michele? Seja bem-vinda, Michele. Tô sabendo que não dói, é isso? Exatamente, não dói. É um procedimento onde nós vamos... a radiofrequência, ela vai promover calor. Então, eu vou elevar a temperatura da pele dela de 42 graus superficialmente, mas internamente essa temperatura vai estar atingindo de 57. Eu vou fazer uma M-Face para vocês depois... Tudo bem que essa pele da Michelle é brincadeira, né? Vamos imaginar que tivessem rugas e linhas de expressão fortes nessa pele. Então, mas pode formar. Nós vamos aqui, no caso da Michelle... A gente pode falar em prevenção numa pele como a dela, né? Exatamente. E também é bom para papada. Porque ele também trabalha na perda da gordura. No caso do corpo, a gente pode usar na perda da gordura corporal. O que você passou? Eu passei um óleo, esse óleo é de semente de uva. Ele vai servir como para deslizar o equipamento. Então, vou começar. O procedimento é simples e rápido. Quanto tempo costuma durar uma sessão? Eu preciso, a hora que eu atingir a temperatura ideal, manter essa temperatura de 5 a 7 minutos. Super rápido. Muito rápido. Tá esquentando? Deixa eu só ver. Então, e eu vou controlar essa temperatura, por exemplo, aqui ela está com 36 graus, tá? Que é a nossa temperatura do corpo normal, onde acontecem as reações metabólicas necessárias. Então, eu vou aumentar a potência. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que demora mais, isso é do organismo. Sim, de acordo com a hidratação da pele, Jaqueline. Por isso eu falei da hidratação é muito importante, porque se você não tem uma pele hidratada, demora mais. Pessoas que fumam, por exemplo... Demora bastante,
eu já atingi aqui nessa região, eu atingi em 20 segundos 40 graus. Sobe rápido assim? Sobe. Subiu mais de 5 graus. A pele dela está hidratada. Aliás, tem lição de casa depois disso para as pessoas? Um bom creme? O que se faz depois da aplicação do lifting? Bom, os cuidados diários que você deve ter, limpar, tonificar e hidratar. E principalmente hidratar de dentro para fora. Vendo, acontece um vermelhidão. Aqui eu tenho que estar sempre mantendo essa temperatura constante, não pode abaixar. Abaixou. Então eu vou continuar fazendo mais nessa região. Perdão. É só o calor que ela sente? Só calor. O que você está sentindo, Michele? Calor suportável. Calor suportável. O procedimento, por exemplo, o movimento é rápido, então não é um procedimento que a pessoa... Não dá pra queimar nada, né? Dá sim, se for um profissional. Não, então, se fizer errado o movimento da forma como você está fazendo, não dá para queimar nada, mas por isso que tem que ser um profissional, porque pode esquentar muito, Exatamente, né? Porque não é só medir pelo termômetro, tem que ficar olhando, por exemplo, como é que a pele dela está se comportando. Ó, 41 graus. Internamente, eu estou atingindo 61 graus, que é o que o colágeno precisa para acontecer uma retração. Então, vamos imaginar o seu colágeno como um elástico. Então, esse elástico, conforme você vai esticando, ele vai ficando desgastado. Então, acontece a mesma coisa com a pele. Ele vai diminuindo o poder de elasticidade e, com isso, a pele vai afrouxando. O que o equipamento faz, a tecnologia? Ele faz com que você, vamos dizer, a grosso modo, estivesse fazendo um ajuste nesse elástico e ele é o efeito Cinderela, ele ajusta essa pele ao seu músculo. Se eu tenho um casamento no sábado, que dia que eu tenho que fazer para ter um efeito legal para o sábado? Você pode fazer no próprio dia. Ah, pode fazer no dia, já sai daqui, já está pronto para passar a maquiagem, a pele, Exatamente. Esse vermelhidão, ele vai diminuir, daqui uns 20 minutos, diminui, você já pode fazer a maquiagem. Agora, o efeito tardio, mesmo que você faça, você fala, o efeito imediato é o Cinderela, e depois você ainda tem a maturação do colágeno, que acontece depois. Por exemplo, eu fiz essa primeira sessão, tive o efeito Cinderela, né? Que é o efeito do lifting, o up que o lifting dá. A pele volta no dia seguinte, por exemplo, o que funciona, o que acontece depois disso? Então, depois disso é que vai acontecer a maturação do colágeno. Então, o Cinderela é essa retração do colágeno pelo calor que eu estou atingindo internamente. Que dá esse up já na hora. Exatamente. A partir do segundo dia, você tem uma maturação do colágeno e uma deposição de neocolagenogênese, que nós chamamos, que é a formação de um novo colágeno. Então, imagina o seu elástico frouxo e você tendo um outro elástico para manter. Então, esse processo, ele demora, Jaqueline, de 2 a 21 dias. Então, a próxima aplicação, ela seria dentro de 15 dias da primeira e até no máximo 21 dias, para a gente dar um novo estímulo. E aí seriam necessárias um programa de tratamento, você faria de 4 a 6 sessões. A partir da 6ª sessão, você já pode espaçar esse período para uma vez ao mês. Eu sempre fecho um programa com 10 sessões e a manutenção que eu faço e vejo, né, com as minhas clientes, elas mesmas acabam voltando querendo fazer. Ele pode perdurar 6 meses após esse programa, ou você vem todo mês dar uma nova carga, digamos, de colágeno. Então, eu mantive entre 40 e 42 graus. Nas pessoas eu vim com já marcado, Jaqueline, a gente consegue ver muito rápido o efeito. Ó, se você observar, a gente consegue erguer o canto da boca da Michele em comparação com o outro lado. E quem tem o vinco aqui, o sulco ela já sente a diferença na primeira aplicação. Então, são necessários, eu preciso manter de 5 a 7. É engraçado, né? Mesmo com a pele dela, que é excelente, a gente percebe uma diferença de um lado para o outro já, né? Sente. Ela começa a subir. Então, é como se estivesse puxando mesmo, que é o efeito lifting. Sorri um pouco, Michele. Uau! Já não... Dá para mostrar os dois lados do rosto dela, por favor? Porque daí a gente já vê uma grande diferença na hora que ela sorri.
Você consegue ver que esse lado subiu? Ficou muito diferente. Tá pra cima, até a bochecha dela. Exato, a gente percebe, sobe, né? sobe tudo. Sobe amassando o rosto, sobe aqui. Gente, pelo amor de Deus, me procure o profissional certo. Daqui a pouco eu vou passar os contatos da doutora, porque é algo que tem que saber manusear bem o produto, senão a pessoa fica diferente, inclusive, exatamente. Né? Depois nós vamos corrigir a Michelle, ela não vai deixar você embora assim, tá, Mi? Você fica tranquila. É importante fazer os dois lados. E dá para trabalhar o pescoço, o colo, principalmente nessa região, que muita gente acaba esquecendo. Então, ficam aquelas linhas na região do colo. A gente pode trabalhar também para suavizar. Muitas pessoas falam nisso, né, das artistas, que elas cuidam bem do rosto e não cuidam do pescoço e do colo. E lá a gente descobre a idade. Exatamente. Dá para fazer nessa região também? Dá, ele é perfeito para isso. Para mãos, dá para fazer nas mãos também? Mãos também, é excelente o tratamento para as mãos. Ele acaba, porque a mão, toda a área exposta, ela acaba ficando meio judiadinha. Perdão, aqui, por exemplo, eu faria o outro lado dela, não vamos deixar ela modificada. Então, o que aconteceu aqui? Porque a primeira retração que aconteceu desse colágeno, e aqui nessa região, quando eu falei, pedi para ela sorrir, quando você aumenta a circulação sanguínea local, como eu falei para você, eu estou trazendo nutrientes para essa região. Então, se eu não fizer o outro lado dela, e daqui, quando passar o vermelho, você vai ver essa pele muito mais iluminada, porque houve uma nutrição. Eu dei mais nutrientes para essa região do que para outra. É lógico que o rosto, como ser uma área pequena, tudo foi beneficiado, mesmo que eu não aplique, tá? Só não vai ter a retração do colágeno. E pode ser feito em toda a parte do corpo, interno de coxa. Doutora, eu fiquei com uma dúvida agora. O colágeno, a gente sempre aprende e fala que conforme a idade vai vindo, a gente vai produzindo menos colágeno. Mesmo para uma mulher, de seus 60, 65 anos, que queira fazer, ela ainda tem colágeno suficiente para trabalhar dessa maneira? Sim. Realmente a gente perde na verdade mesmo, você perde e para de produzir, não existe mais a produção. Então, assim, eles, através dos estudos, verificaram que essa tecnologia faz a formação de colágeno. Uau! Então, por isso ele então, não é só usar o próprio colágeno que já tem, Não, né? Exato. Como eu falei, eu vou puxar o elástico, que é o efeito Cinderela, que nós temos aqui com a Michelle. Lógico que o elástico dela está mais tensionado. E eu vou fazer esse período de 2 a 21 dias, é onde você vai ter a maturação e a formação de um novo colágeno. Como a senhora falou, é um outro elástico puxando até mesmo o elástico que estava frouxo. Eu posso imaginar assim, então, para as pessoas poderem entender. Uma pessoa a partir dos 50, 60 anos, isso que você viu aqui é fantástico. Elas saem de lá encantadas com o tratamento, é muito bom. E é muito importante, a gente fala, por exemplo, a gente já ouviu e fala, às vezes, sobre a importância do Botox, que também pode ajudar a prevenir, mas querendo ou não, por mais comum que já seja hoje em dia, é invasivo. A gente está falando aqui de uma coisa que eu não coloquei em nada, né? Exatamente, é a ideia do que nós lá no Espaço Coral chamamos de gerenciamento da pele saudável. Quando você faz o uso da toxina ou o uso de preenchedores, eu sempre chamo que você está maquiando o problema. Aqui eu estou, na verdade, fazendo com que a sua pele responda o preenchedor é seu. É um preenchimento que você está produzindo de dentro para fora. É lógico que você pode, fizemos o tratamento, ainda tem alguma coisa que está incomodando. Vai de pele para pele, né? Exatamente. Então, aí a gente faz o uso da maquiagem por um período, que os preenchedores e a toxina. Poderia usar o Botox, toxina botulínica, o Botox na verdade é uma marca, né? Sim. Poderia usar depois desse procedimento, se necessário? Sempre depois, tá? Sempre depois, com o resultado que nós conseguimos, você aí paralisa a musculatura, porque é a musculatura que faz a formação da ruga. Então, aí você paralisa a musculatura com a toxina e depois dá sequência em outros procedimentos, não nesse, porque esse pode ajudar a absorver a toxina e você perde o efeito dela. Então, seria ideal se fosse, fez a última sessão, ainda assim ficou insatisfeita, faz o Botox. É assim que nós fazemos lá, exatamente. Fantástico, estou encantada, tenho certeza que o pessoal em casa também. Doutora, eu vou passar os telefones para quem quiser entrar em contato, 0 operadora 11 9
99507-7237, 99507-7237, 34, tá certo aqui, eu falei errado. 34, final, tá passando direitinho pra vocês. E o 0 operadora 11 3951-9277, 3951-9277, esse deve ser o telefone da clínica. Eu acredito que lá tem outros tratamentos também para complementar esse, né? Exato, temos muitos tratamentos, inclusive a toxina botulínica também. Muito obrigada, viu, doutora? Agradeço, sempre obrigada. Foi uma ótima tarde, foi muito bom recebê-la aqui, viu? Obrigada, obrigada.